caminhando aqui em meio a uma lavoura de milho morta, seca, que com certeza foi plantado em 2025, com a chuva de 2025. Plantou-se com o solo molhado, a semente germinou, a chuva continuou por algum momento, mantendo o solo úmido, a planta cresceu, mas quando chegou a hora da reprodução, botar a espiga com grãos, não tinha chuva, não tinha chão molhado, não tinha solo úmido, e a planta não se reproduziu, a lavoura do homem não vingou, porque a planta precisa de água todos os dias, até botou o pendão, que seria o embrião para a espiga com grãos. Mas aí, uma planta precisa de água no solo todos os dias para colher por intermédio de sua raiz. Passaram-se provavelmente 15 ou mais dias sem chuvas. E aí, como a evaporação, a perda de água aqui é altíssima, por conta do aquecimento global em andamento, foge até 3,5 litros de água do solo por metro quadrado. Ou seja, o equivalente a 3,5 milímetros de chuva desaparece aqui nessa área do Brasil por conta do sol intenso, o vento seco, baixa umidade do ar, e tudo concorre para a planta não disponibilizar de água. Pelo contrário, perde mais água no ambiente do que ganha a água da chuva. E assim não tem lavoura, não tem agricultura. Mas, embora tenha caído aqui mais de 300 milímetros de chuvas de janeiro a junho de 2025, essa chuva era de baixa intensidade e distanciada entre si por mais de 15 dias, fazendo com que a planta, no caso a lavoura do homem, não disponibilizasse de água para se desenvolver. E aqui nós vemos o lajedo emergente no meio da plantação, onde também não existe planta nativa, porque falta solo, quarto elemento da natureza. E a gente sabe que o homem esteve aqui, porque onde tem homem tem lixo. E de repente nós chegamos nesse depósito de plástico, feito de plástico. E para quem não sabe, embora a natureza vá passar 600 anos para desintegrar totalmente essa peça, ela não vai se integrar ao chão, porque é estranho. Plástico é feito de petróleo, e a única coisa que pode acontecer aí é ele se transformar em microplástico, entrando na seiva da planta, no sangue dos animais e no cérebro humano, é o chamado cérebro plastificado. Mas todo plástico é reciclável. Todo plástico é reciclável. E hoje já existe microplástico abundantemente nos oceanos e, consequentemente, no sangue dos peixes. E aqui está o resultado da lavoura do homem. Uma flor. Restou uma flor. Pepino. E certamente não vai se converter em frutos,
porque não tem água no solo e porque a umidade do ar está muito baixa, abaixo de 40%. De modo que quando as nuvens chegam por aqui no continente, e as nuvens normalmente são formadas no oceano, aqui próximo a 100 km de distância, quando elas vão chegando aqui no continente, o ar seco vai tirando a água da nuvem e ela vai se desintegrando. E aí não tem água para chover, porque o ar vai tirando a água dela, a baixa umidade do ar vai fazendo isso. Então nós vimos aqui uma lavoura que não vingou, porque essa lavoura do plantio à colheita necessita de 90 dias de solo úmido. Do plantio da semente à colheita do grão seco, 90 dias. E aqui, nessa área do Brasil, dificilmente, em determinado tempo, vai se ter 90 dias de solo úmido para atender a planta nas suas necessidades, já que a planta tem no mínimo 65% de água no corpo e ela precisa de água todos os dias. Diferente da borboleta, que é um pequeno animal, um inseto, que está aproveitando as flores, para tirar o néctar, que é assim que ela se alimenta. Enquanto na metamorfose, a borboleta vira lagarta, e a lagarta pode se converter em borboleta por intermédio dos ovos. A lagarta come as plantas, as folhas das plantas, se alimenta das folhas das plantas. Enquanto a borboleta, por necessidade de mais energia para poder voar precisa de muita energia. Ela, a exemplo das abelhas, do beija-flor, que é um pássaro, vão buscar o néctar da flor, que é o alimento básico, altamente nutritivo desses animais, e também na produção de mel, que o homem colhe para se alimentar, altamente nutritivo, o mel das abelhas, enquanto que a borboleta colhe o néctar para se alimentar somente, porque, como a gente disse, o fato de gastar muita energia voando, ela precisa desse alimento altamente nutritivo. E aqui está o maxixe. Uma planta cultivada, altamente nutritiva, aproveitada na mistura com feijão, com a feijoada, que vem desde os índios que aqui habitaram. E ainda hoje se planta maxixe por aqui. Então a gente está vendo que a vida depende de energia luminosa e calorífica do sol. Aqui fora dos oceanos depende também de solo, de água doce. Dos gases atmosféricos, incluindo a água no estado gasoso, a umidade do ar. E água doce a gente sabe que é chuva. Se não tem chuva, não tem água doce. Aqui fora dos oceanos, se não tiver esses 4 elementos na medida certa, não existe vida. Mas nós podemos acrescentar que o vegetal é autótrofo, converte os elementos da natureza aqui citados em massa orgânica vegetal. E a partir da massa orgânica vegetal,
que é o principal elo do ciclo alimentar da vida na Terra, é que existem os animais. Significa que o volume de massa vegetal, a densidade e a variedade de espécies determina a variedade de espécies de animais da fauna. O mesmo acontece com a lavoura do homem e com a criação de gado. Tudo está relacionado, não tem como se isolar um elemento do outro. Se tem plantas abundantemente, plantas nativas, vai ser possível plantar lavoura. Vai ser possível produzir alimentos. E quando a gente fala em alimento, aqui nós estamos vendo as flores e essas plantas nativas, que vai criar abelhas, vai alimentar abelhas, que produzem mel. E a gente chega no lajedo e vê que não tem vida, porque não tem solo. Essas informações é preciso que a gente coloque num trabalho de educação ambiental científica, porque embora elas sejam essenciais para a compreensão da vida na Terra, elas não fazem parte de outros trabalhos de educação ambiental que se faz pelo Brasil. Pelo menos no Brasil a gente tem certeza que isso aqui é uma informação inédita na literatura ambiental. Por isso que nós estamos fazendo hoje o vídeo 3.849, que se o homem fosse assistir esses vídeos, teria 12 dias de 24 horas de duração. 3.849 vídeos com a média de 12 minutos cada, feito de forma inédita e provavelmente com exclusividade nesse trabalho de educação ambiental, que o mundo todo conhece. E quem tiver acesso a esse tipo de informação pode planejar os elementos da natureza, ordenar os elementos da natureza para que a vida possa acontecer nessa área do mundo, do planeta. E aqui está, o homem arrancou as plantas, porque ele acredita que aqui onde ele arrancou essas plantas, arbustos, vai nascer plantas, pasto do gado. Provavelmente só acontece essa germinação quando chove. E muitas vezes o volume de chuvas, que diminuiu para 1/3 nessa área do planeta, não é suficiente para manter a vida, porque o ano tem 365 dias. Embora tenha vida durante as chuvas, essas plantas precisam de água todos os dias. E aí no verão, sem chuva, que pode durar 200 dias, a vida não consegue se manter viva.